O que esperar do mercado cripto na segunda quinzena de março de 2026? Esse é um período crucial, um momento de definição que pode ditar o rumo do mercado para os próximos meses. E hoje vamos fazer uma análise completa, passando por macroeconomia, análise técnica, fluxo institucional e psicologia de mercado. Fique comigo até o final, porque a gente vai montar um quebra-cabeça estratégico para entender os cenários mais prováveis. Primeiro, o fator dominante: o contexto macroeconômico global. Em 2026, o mercado cripto não é mais uma ilha. Ele está totalmente integrado ao sistema financeiro global e se move junto com outros ativos de risco. Por isso, a política monetária dos Estados Unidos é a peça-chave. Se na segunda quinzena de março a gente tiver uma expectativa de corte de juros, sinais de que a inflação está desacelerando e uma comunicação mais branda do Banco Central americano, o cenário fica muito positivo. Isso aumenta a liquidez no mundo, diminui a atratividade da renda fixa e incentiva os investidores a buscarem ativos com maior potencial de retorno, como o Bitcoin e o Ethereum. Por outro lado, qualquer sinal de aperto monetário inesperado pode causar o efeito contrário, uma saída rápida de capital institucional e uma pressão de venda forte. E atenção! Março é um mês estratégico, porque é fechamento de trimestre para muitos fundos, o que sempre intensifica o rebalanceamento de carteiras. Agora, vamos falar da estrutura do mercado. Para entender o que pode acontecer na segunda quinzena, precisamos ver como o mês começou. Historicamente, depois de um período de consolidação, de andar de lado, o mercado cripto costuma ter 3 fases: uma acumulação silenciosa, uma expansão de volatilidade e, finalmente, um movimento direcional forte. Se a primeira metade de março for mais calma, lateralizada, a segunda quinzena tende a ser o momento da explosão de volatilidade, é quando o mercado finalmente escolhe uma direção. Vamos dar um zoom no Bitcoin, analisando sua estrutura técnica, o fluxo de ordens e a psicologia dos investidores. Tecnicamente, o Bitcoin provavelmente estará negociando entre 3 zonas importantes: uma zona de suporte estrutural que segura o preço, uma zona de liquidez institucional, onde os grandes players atuam, e as resistências psicológicas, que são os números redondos. Níveis como 80 mil, 100 mil dólares funcionam como ímãs de liquidez. São pontos onde muitas ordens de stop são colocadas e onde acontece uma verdadeira batalha entre compradores e vendedores. Para a segunda quinzena de março, a maior probabilidade é de um aumento de volatilidade, com um teste de alguma resistência importante e talvez até um falso rompimento antes do movimento real começar. Ainda no Bitcoin, precisamos olhar os derivativos. Se a gente viu um crescimento muito rápido no volume de contratos futuros e taxas de financiamento muito altas, isso é um sinal de alerta. Indica excesso de alavancagem, gente demais apostando na alta. E, historicamente, isso costuma terminar em liquidações rápidas. Movimentos violentos para baixo para limpar o mercado antes da tendência principal continuar. Agora, se o volume de contratos estiver saudável e as taxas neutras, a chance de uma alta sustentável aumenta muito. Os dados on-chain também nos dão pistas. Se observarmos grandes carteiras acumulando Bitcoin e uma redução do saldo de BTC nas corretoras, isso reforça um cenário positivo para a segunda metade do mês. E o Ethereum, ele vai liderar o movimento ou apenas seguir o Bitcoin? O Ethereum geralmente tem uma volatilidade percentual maior. Reage com um pequeno atraso ao Bitcoin e costuma liderar as altcoins quando o capital começa a girar no mercado. Na segunda quinzena de março, o Ethereum pode simplesmente seguir o Bitcoin em um movimento coordenado, ou ele pode ter uma performance superior se surgir alguma narrativa forte ligada a ele, como atualizações de staking, crescimento das soluções de camada 2 ou mais adoção institucional. Existe também a chance de ele ficar meio de lado, se o mercado estiver buscando segurança e preferir se concentrar no Bitcoin como um porto seguro dentro do mundo cripto. A chave aqui será observar o Paret BTC. Se esse par subir, é um sinal de que o mercado está mais propenso a uma alticiação, ou seja, uma temporada de alta
para as altcoins. Se cair, a dominância do Bitcoin aumenta. Falando nas altcoins, elas entram no que chamamos de efeito rotacional. Geralmente, depois de um movimento forte do Bitcoin, os investidores realizam parte dos lucros e começam a migrar esse capital para as altcoins, buscando retornos ainda maiores. Se o Bitcoin se estabilizar na segunda quinzena de março, podemos ver o dinheiro fluindo para projetos de infraestrutura, protocolos que integram inteligência artificial com blockchain ou ecossistemas que estão atraindo muito capital. Mas, se o Bitcoin estiver instável, caindo, as altcoins tendem a sofrer muito mais. Lembre-se, elas são ativos de beta elevado, sobem mais na alta, mas também caem mais na baixa. Desde a aprovação dos ETFs, o fluxo de capital institucional se tornou um dos principais motores do mercado. É fundamental acompanhar isso. Se na segunda metade de março a gente continuar vendo entradas líquidas consistentes nos ETFs, crescimento dos serviços de custódia para grandes instituições e um aumento da exposição de fundos tradicionais a cripto, isso pode sustentar um movimento de alta mais orgânico e menos especulativo. Por outro lado, se começarmos a ver saídas líquidas, saques dos ETFs, a pressão de venda pode aumentar muito rápido. Esse fluxo é um termômetro diário da confiança institucional. E a volatilidade? Como já falamos historicamente, março é o mês de ajuste de posições, de fechamento de trimestre e de redistribuição de risco. Portanto, para a segunda quinzena, a tendência é de um aumento na amplitude dos movimentos diários. Podemos esperar movimentos falsos, aquelas violinadas que tiram os ansiosos do mercado antes da direção real se firmar. E o mercado estará extremamente sensível a qualquer notícia macroeconômica. O mundo cripto amplifica qualquer gatilho externo, seja ele positivo ou negativo. Não podemos esquecer da psicologia de mercado. O mercado cripto é movido por um ciclo de emoções muito intenso: ganância, medo, o famoso FOMO, o medo de ficar de fora menos, e as liquidações em cascata, que acontecem quando o medo se instala. Se o sentimento estiver em um nível de ganância extrema, a probabilidade de uma correção técnica aumenta. Se estiver no medo extremo, a chance de uma recuperação de um fundo de mercado é maior. Movimentos parabólicos, aquelas subidas verticais, raramente são sustentáveis sem um período de consolidação para construir uma base sólida. Então, vamos resumir tudo em 3 cenários prováveis para a segunda quinzena de março de 2026. O primeiro, e de maior probabilidade, é um cenário de consolidação com viés de alta. Nele, o Bitcoin respeita seus suportes, o Ethereum acompanha, a volatilidade fica controlada e o mercado acumula força para o próximo ciclo de alta. O segundo cenário é o de um breakout direcional. A liquidez global melhora, o fluxo institucional aumenta com força. O Bitcoin rompe uma resistência psicológica importante e o preço se expande rapidamente. E o terceiro cenário, o mais pessimista, é o de uma correção técnica. Dados macroeconômicos negativos surgem, a alavancagem excessiva é liquidada. O preço testa um suporte mais profundo, mas com uma recuperação posterior. Para concluir, a segunda quinzena de março de 2026 tende a ser um período de definição estrutural para o mercado cripto. Os fatores determinantes serão a liquidez global, o fluxo institucional, a estrutura de derivativos, o sentimento geral e a correlação com as bolsas americanas. O mercado pode não entregar um movimento linear, limpo, mas ele certamente deve oferecer uma expansão de volatilidade e, com isso, oportunidades estratégicas. Profissionais não operam com base em previsões, mas sim em probabilidades e, acima de tudo, em gestão de risco. Prepare-se, analise os dados e tome decisões inteligentes. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa análise profunda, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!